Boa noite, pessoal. Ei, Josi, amor, boa noite. Estava sumidinha, mas voltei, né? Tava morrendo de saudade aqui de fazer as lives pra vocês. Tava ansiosa, Josi? Eu também tava. Eu tava mega ansiosa, gente, porque tem muito tempo que eu não faço live aqui pra vocês, né? Tava sumidinha. E se vocês ficam ansiosos, imagina eu. Não, eu fico mega ansiosa, vocês não têm ideia. Vou esperar só um tempinho pro pessoal já ir entrando na live, só pra dar o horário. Ei, Paulinha, boa noite, amor. Boa noite, deixa eu... É... Gente, então, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu postei nos stories aqui recentemente relacionado à maratona de lives, né? Vai acontecer essa semana a maratona de live. Então, por exemplo, hoje, assim que eu finalizar essa live, eu já vou postar para vocês o tema da live de amanhã, tá? Então, basta vocês acompanharem o feed, que vocês vão ver aí quais que são os conteúdos de cada dia, tá? Vou tentar dar sequência nas aulas, então vocês vão acompanhando aí bem direitinho, tá? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu não poderia começar a maratona de live, tá? Não falando em questão disso, né? Sobre reconhecimento profissional, que é uma coisa que vocês têm muita dificuldade, a fidelização de cliente, a captação de cliente, né? Principalmente nesse meio da pandemia aí que a gente está vivendo. Então, muitas de vocês têm essa dificuldade, né? De fazer essa captação de cliente e a fidelização de cliente. Só que antes de eu falar sobre captação e fidelização de cliente, eu quero falar de uma outra coisinha que é muito importante, tá? E não é um tema tão falado no meio das designers, mas assim, eu prezo muito, tá? Eu prezo realmente muito isso, porque a gente tem que ter integridade, né? Então, o que eu quero começar falando na live de hoje, né? Eu fiz até um stories que eu coloquei a pergunta para vocês responderem realmente o que vocês entendiam sobre ética profissional. Gente, um monte de gente me respondeu com resposta do Google, tá? A ideia não foi essa, tá? A ideia não era uma prova para vocês simplesmente ir pesquisar no Google e responder isso. Era para vocês terem respondido o que vocês sentiam dentro de vocês, o que vocês tinham em consideração relacionado à ética profissional, tá? Então, o que acontece? Primeiro, eu quero começar falando sobre isso. Por quê? Porque isso faz a diferença na profissional. Isso destaca a profissional, sim,
tá? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo de julgamento. Então, a primeira impressão é o que fica, tá? Então, eu quero falar um pouquinho pra vocês relacionado a isso, né? Pra quem não me conhece, que tem bastante gente nova aqui no meu Instagram me seguindo, e eu dei uma sumida nas lives, né? Porque eu tava de Covid. Então, assim, eu dei uma sumida, né? Então, pra quem não me conhece, vai começar a conhecer mais profundamente essa semana. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou nail designer há... Gente, deixa eu focar aqui na live, porque o meu raciocínio não tá bom, hein? Deixa eu falar. Eu sou nail designer há mais de 8 anos, né? E o que eu sempre foquei muito foi realmente ter a minha postura profissional, manter a minha ética profissional também, que isso é muito importante. E quando a gente tem isso, a gente acaba sendo uma autoridade, tá? Então, o que acontece? O que eu mais vejo no meio desse salão, né? Por ser cliente também e por já ter trabalhado com várias pessoas, né? O que acontece? Tô aqui no salão, né? E aí eu tô atendendo uma cliente. E aí o que acontece? O que eu vejo, tá, gente? E é muito. E isso não é só da parte da profissional, não, mas a parte da profissional eu acho mais feio do que da cliente, tá? Por exemplo, a cliente ficar falando mal de cliente com cliente, né? Eu acho assim, totalmente já feio. Gente, deixa eu desativar um pouquinho os comentários aqui, porque senão eu não vou conseguir focar. Aí eu vou ativando, tá? Então, o que acontece? Isso gera um desconforto muito grande. Eu, pelo menos, eu não gosto, tá? Eu tento realmente separar as coisas. A cliente falar pra mim, eu tô aqui pra escutar, e aí já é uma coisa particular dela estar falando de alguém. Agora, a profissional estar falando com uma cliente, eu acho muito feio, tá? E assim, provavelmente o pensamento da cliente vai ser qual? É o que eu pensaria também. Se essa profissional que tá aqui me atendendo tá falando mal de uma outra cliente, na hora que eu sair daqui da mesa, ela também vai falar mal de mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque isso, você pode perder cliente por causa disso, né? E a gente tem que preservar muito a nossa imagem. Para quem já trabalhou comigo aqui no estúdio, para quem tá aqui comigo, dos fatores que eu falo para eu contratar a pessoa é que eu não gosto de conversa fiada, não gosto de ficar, a profissional ficar falando de outra cliente na frente de outra coisa, né? Então, assim, eu sempre preservei muito isso e eu tenho muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque eu trabalho em bairro, né? As pessoas se conhecem. Então, vocês já imaginaram que eu tô falando mal de uma cliente aqui e aí pode ter outra cliente perto e tá escutando e às vezes conhece a pessoa, né? Então, assim, eu acho que o lado principal é a gente ter ética profissional, tá? E não é só falar mal de cliente não, gente, é falar mal de profissional também. Eu acho isso horrível, tá? Então, assim, procurem realmente se policiar. Por quê? Porque isso é muito feio e as pessoas percebem isso, tá? De eu escutar relato de cliente falando: ah, Jéssica, olha, eu já fui em tal fulana, mas eu deixei de ir em tal lugar. Por quê? Porque a profissional, ela não tem postura, tá? Então, isso conta muito, gente. Então, aqui, ó, falei pra vocês em questão de comportamento, né? Comportamento, gente, ele é indispensável. Eu sou muito chata em relação a isso, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que, gente, é muito, mas muito importante. E, infelizmente, a gente vê isso daí, assim, toda hora, né? Vocês já imaginaram? Eu vou dar um exemplo muito vivo para vocês abrirem a mente de vocês e encararem a profissão de vocês
com muito empenho e encarar como se fosse uma profissão realmente, tá? Você ser manicure ou você ser nail designer não te faz diferente de um médico, de um dentista e de tudo mais, tá? Desde que você tenha postura profissional, tá? Então, por exemplo, você já imaginou que se eu vou no dentista e aí o dentista tá com o cabelo pro alto, tipo assim, acordei e fui trabalhar de uma blusa, de short, de chinelo. Qual que é a impressão que vocês vão ter desse dentista? É bem estranho, né? Eu ia chegar, eu ia olhar assim e falar, não, não tá profissional, né? Tô achando meio estranho esse daqui. Então você já fica com o pé atrás quando você chega no ambiente que a pessoa ela não tá vestida apropriada ao trabalho, né? Gente, e isso é o que eu mais vejo na nossa profissão. Independente de você trabalhar num salão fora ou dentro da sua casa ou você tá atendendo dentro do seu quarto, não te faz diferente de outro profissional. Então é o que eu falo, se você quer ser tratado como uma profissional, tenha ações profissionais, tá? Então, gente, não é você simplesmente acordar faltando 10 minutos para você atender sua cliente e você atender sua cliente de qualquer jeito, com o rosto amassado, com o olho até inchado, cabelo pro alto e tudo mais. Gente, isso tá assim extremamente errado. E eu falo por mim, porque mesmo eu sendo profissional, eu sou cliente. E eu sou uma cliente extremamente chata. Quem me atende sabe que eu sou insuportável. Então eu reparo tudo, principalmente porque eu sou desse ramo. Então, gente, primeira coisa, né? Quando você quer ser reconhecida como uma profissional, você tem que se tornar uma profissional, tá? Quando você quer se tornar uma autoridade, você tem que ter o lado profissional aflorado, tá? Então, gente, eu acho assim horrível de verdade. Você chegar em salão, profissional tá trabalhando de shortinho rasgado e não sei o que mais, tá? Não, eu acho assim totalmente antiprofissional. Foi o exemplo que eu dei aqui pra vocês relacionado ao dentista, né? E, gente, esteja aparentemente, né, para você receber a cliente. Por quê? Porque a gente trabalha com beleza. Tem coisa mais gostosa do que a gente chegar no salão, por exemplo, que seja pra gente arrumar o cabelo. E aí aquela cabeleireira que for atender a gente tá toda arrumada. Isso faz com que a gente queira arrumar muito mais, tá? Eu falo porque, assim, eu já escutei relatos de cliente comigo falando assim: nossa, Jéssica, assim, gente, eu não trabalho super arrumada não, tá? Mas pra mim algumas coisas são básicas, né? Eu passo uma base no rosto, eu acordo sempre antes, porque eu gosto de chegar no ambiente, abrir o local todo, ou colocar o ar-condicionado, enfim, eu gosto, normalmente, por exemplo, se eu atendo uma cliente 10 horas da manhã, 9 horas eu já tô no estúdio, porque eu vou organizar tudo e na hora que a minha cliente chegar na porta, ela já vai ser atendida, tá? Então, por exemplo, eu sempre tive esse cuidado de acordar antes, cuidar de mim primeiro, para depois eu ir atender aquela cliente, tá? Gente, isso conta muito, tá? E de eu escutar relatos de clientes minhas falarem assim: nossa, Jéssica, eu comecei a vir muito mais arrumada no seu espaço depois que eu comecei a fazer unha. Eu tava até meio desleixada, mas toda vez que eu venho aqui você tá arrumada. Então, assim, eu fico até com vergonha de não vir arrumada. Então, vocês estão vendo que como a gente começa a ser um pouquinho de referência. E uma outra cliente também falou comigo, ela até falou assim: ai, Jéssica, eu casei e eu desleixei um pouquinho, né? E aí, eu comecei a fazer unha com você e eu percebi que toda vez que eu vim aqui, você estava sempre arrumada. Não importa se você estava com preguiça, se você estava de TPM, se você estava, enfim. Eu sempre estou aparentemente
profissionalmente vestida para eu atender aquela cliente, né? É o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Ah, Jéssica, mas eu não tenho condição financeira de andar muito arrumada. Gente, não tô falando questão de marca de roupa, andar chique, eu não tô falando nada disso. A forma de você trabalhar é você colocar uma calça, uma sandalinha, um sapato fechado e o jaleco, porque o jaleco passa autonomia, gente. Então, assim, às vezes tem cliente que eles não valorizam a profissional por causa disso. E eu já vi relatos de cliente falar isso, falar assim, ai, Jéssica, já acostumei de vir aqui com você e quando eu vou em outro lugar a pessoa atende de outro jeito, é totalmente diferente. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, né? Igual eu falo, a gente tá mexendo com a autoestima da pessoa. Se você já tá ali toda descabelada, de shortinho, chinelo, que não sei o quê, olha qual que é a imagem que você vai passar para sua cliente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente a gente vive numa sociedade que ela julga a gente pela primeira imagem, né? E não que isso, eu não acho que seja tão ruim não, por quê? Porque a pessoa que me vê trabalhando, ela vai falar assim, olha, aquela pessoa ali, ela passa autoridade, ela passa autonomia. Então ela não vai ser só mais uma, tá? E uma coisa, gente, assim, que eu já percebi, tá? E muito, é o seguinte. Quando a gente vai em algum ambiente, vou falar por mim, tá? Quando a gente vai em algum ambiente e a gente vê que a pessoa não tem aquele lado profissional tão aflorado, vocês já perceberam que a gente sempre chora preço? Por quê? Porque a pessoa ela não passa tanta autoridade e autonomia naquilo ali. Então a tendência é a gente sempre chorar. Agora, quando a gente chega num lugar que a pessoa está completamente profissional, o ambiente está organizado, está limpo e tudo mais, a gente tem vergonha de pedir desconto. Então vocês estão vendo que sequência de coisas, elas vão unindo, né? E fazendo com que você fidelize cliente ou não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, gente. Então, além da gente ter uma ética profissional, a gente tem que ter uma postura profissional, tá? Então, se você quer ser uma neodesigner que transmita aí autoridade, você tem que passar essa autoridade, tá? Vocês já imaginaram eu aqui para vocês de qualquer forma e falando abobrinha? Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Outra coisa muito importante, gente, isso já tá caindo um pouquinho em contradição, mas tem algumas pessoas que têm a mente mais fechada. E não que isso seja errado, porque cada pessoa é de uma forma, tá? Tem pessoas que tem a mente um pouco mais aberta e corre atrás, enfim, cada um tem um estilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito vivo, tá? E é engraçado, porque eu não percebi e uma cliente falou isso pra mim. Pra quem não sabe, eu tive Covid, né? Deve ter mais ou menos quase uns 30 dias que eu tive Covid aí. Fiquei 20 dias afastada, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu tava contando pra essa cliente que eu falei assim, não, e tal, peguei o Covid, eu fiquei bem chateada porque eu tava num ritmo de trabalho bem, assim, né, bem frenético realmente, e eu tive que parar com tudo, e isso me abalou muito. Eu gosto muito de trabalhar, gente, eu gosto muito mesmo, pra mim, assim, é o meu tratamento psicológico, né? Eu amo atender cliente, eu amo conversar com as minhas clientes, eu amo conversar com vocês aqui, minhas alunas. Então, isso aqui pra mim é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Então, por exemplo, parei com tudo, gente. Parei com tudo. E aí eu fiquei super magoada, eu fiquei super triste.
Graças a Deus eu não cheguei ao extremo, né, do Covid aí, mas eu senti muito cansaço, perdi paladar e tudo mais. Enfim, aí eu falei com essa cliente, eu falei assim, nossa, olha como que é engraçado, né? Meu dia a dia é muito corrido e às vezes eu não estudava o tanto que eu tinha que estudar. E aí o que eu fiz? Eu aproveitei que eu peguei o Covid e estudei. Gente, mas eu estudei foi muito, eu estudei 20 dias, entendeu? E aí por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa cliente, ela virou pra mim e falou assim, Jéssica, eu te conheço tem um tempo já, e assim, a percepção que eu tive é que você não fica chorando pelo problema, né? Você tenta procurar uma solução, né? Então, por exemplo, e eu nem tinha percebido isso porque é de mim, gente. Se eu não posso fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Se eu não posso fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Eu não consigo ficar parada, tá? E aí, realmente eu fui perceber que, imagina eu 20 dias reclamando, gente. Imagina se eu ficasse 20 dias só reclamando. Ia resolver alguma coisa? Eu ia voltar a trabalhar antes do prazo? Não ia, né? Então eu falo assim, que a gente cria oportunidade em cima da dificuldade, tá? Então o que eu fiz? Aproveitei que eu não podia realmente atender, que eu também não estava dando conta, né? E também não poderia. E enfiei a cara nos estudos, né? E por que eu tô falando isso em questão de estudo, gente? Quando eu iniciei nessa profissão, ela era uma profissão de quem não tinha oportunidade na vida, tá? Para quem não estudava, para quem, enfim, né? Era uma profissão muito mal vista. E aí era um preconceito, né? Existia um preconceito muito forte para quem quisesse ser manicure, porque era uma profissão de quem não tinha, tipo assim, mais nada para fazer. Era vista dessa forma. Então, o que eu fiz? Ei, Fê, amor. Peraí, gente. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês por causa disso? Porque o que eu mais vejo são profissionais ficando ultrapassadas por falta de estudo. Gente, igual eu falei no início da live, a gente não é diferente de um médico, a gente não é diferente de um dentista, a gente não é diferente de um advogado, a gente tem que estudar da mesma forma. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando nem só em questão de estudar somente sobre unha, não. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando em questão de que quando a gente estuda, a gente adquire mais conhecimento, a gente tem uma fala melhor, a gente consegue conversar sobre tudo, tá? Então a gente abre a nossa mente, a gente abre totalmente o nosso horizonte. Não adianta a gente ficar num mundinho fechado e achar que só aquilo ali que vai ter no mundo. Não, gente, não, gente. Então, coloquem na cabeça de vocês que o estudo é o principal. O estudo é que vai fazer você se destacar, que vai fazer você ter mais conhecimento e vai abrir a sua mente, tá? Por exemplo, não sou mais foda em tudo, né? Porque nem tenho tempo também de ficar vendo jornal às vezes. Às vezes a cliente senta na minha mesa e fala uma coisa que aconteceu aí, eu nem tô sabendo, né? Mas eu procuro sempre estar estudando e estar interagida, né? Pra gente poder, a cliente sentar na minha mesa e eu ter um diálogo com a minha cliente, né? E outra coisa, gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe falar, mais argumento nós temos, né? Então, isso é muito importante. E, gente, e é muito gostoso quando a gente tem argumento, né? Não tô falando nem em questão de bater boca, etc, não. É você dar uma resposta simples e direta e a pessoa vai falar assim, nossa, realmente. Um exemplo que eu vou dar pra vocês, tá? Eu tenho uma cliente, ela é fixa, ela é minha cliente já acho que já há mais de 4 anos, tá? E a unha dela é uma unha que 20 dias já precisa de manutenção,
E aí o que acontece? Como eu sempre estudo, tô procurando sempre testar várias coisas, enfim, eu gosto muito de sempre treinar, estudar, ter mais conhecimento. E aí o que acontece? Essa cliente, ela sentou na minha mesa com 10 dias de manutenção e as unhas dela, gente, tava praticamente com os cantos todos comidos e as unhas dela praticamente soltando. Aí, primeira coisa que eu pensei, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês que o estudo é muito importante, porque o estudo faz a gente pensar, tá? É o que eu falo para assim, praticamente todas as minhas alunas. Gente, tá fazendo alongamento, não coloca uma viseira, não. Deixa, aberto pra gente poder ter várias opções aí. Então, o que aconteceu? Essa cliente veio, eu falei, não, pode vir sem problema nenhum, vamos ver o que aconteceu, né? Essa cliente sentou na minha mesa e realmente a unha dela veio toda estufada, e achei bem estranho. E aí, primeira coisa que eu pensei, né? Eu procurei saber das outras clientes que eu atendi na semana para ver se tinha dado algum problema na unha, porque às vezes podia ser algum produto que eu estava utilizando que não deu certo, que deu esse descolamento. Então, a primeira opção que eu fiz foi essa, mandar mensagem para as clientes que eu fiz o atendimento para ver se tinha dado alguma coisa. Então, por exemplo, se de 5 clientes eu atendo, uma só reclamou de descolamento, alguma coisa tem nessa cliente, tá? Porque se fosse produto, ia dar em todos, ok? E aí, beleza. Vim, agendei ela, marquei ela. E aí eu falei com ela, falei, aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa diferente, não sei o quê, porque nunca aconteceu isso na sua unha, eu achei até estranho. E mandei até mensagem para as outras clientes que eu tinha atendido para saber se tinha acontecido alguma coisa com a unha delas, com medo de ser realmente produto, né? Eu não tô tirando o meu da... Vocês entenderam que eu não tirei o meu da reta eu poderia ter errado sim, entendeu? Mas eu procurei opções, né? E aí eu já vim com um argumento para ela que foi estranho e as outras clientes não tiveram descolamento. Aí beleza, a gente tava conversando e tal, fiz a unha dela, não cobrei, tá? Não cobrei realmente, porque tinha muito pouco tempo e os alongamentos que eu faço realmente duram muito tempo, tá? Tem cliente minha que vem com 40 dias. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí fui falando assim, mas e aí, o que você fez de diferente, não sei o que, você tá usando algum produto diferente, você usou algum produto químico, você trocou alguma coisa? Aí ela falou assim, Jéssica, eu tô com uma alergia na mão, na verdade o dia que ela veio nem tava aparecendo, eu tô com uma alergia na mão por causa de ficar passando álcool demais, e aí eu fui no dermatologista e ele me indicou uma pomada. Aí eu falei assim, mentira, uma pomada não, tinha indicado um óleo. Aí na hora que ela falou isso, já veio aquela luz, né? Eu falei assim, não, mas o óleo é o quê? Né? Esse óleo é de quê? Aí ela, é óleo, eu acho que era de girassol, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, mas como que você tá passando esse óleo? Né? Ela, Jéssica, eu jogo na mão assim e misturo. Aí eu virei e falei assim com ela, falei, olha, o que acontece? Excesso de oleosidade dá descolamento no alongamento, por mais que a gente use produtos de qualidade. Vai ter excesso de oleosidade, então naturalmente o seu alongamento realmente vai descolar. Então vamos fazer o seguinte, vou terminar de fazer sua unha, vamos observar aqui ao decorrer do dia, mas na hora que você for passar o óleo, evita de passar na unha, passa só no local realmente que você precisa da alergia. E aí, daqui uma semana, você me manda mensagem para saber se deu alguma coisa de errado. Passou 20 dias, ela voltou para fazer a manutenção e a unha veio, gente, perfeita, perfeita. Então, observem que se eu não tivesse o estudo que eu tenho e o diálogo com a minha cliente, vocês perceberam que talvez eu poderia simplesmente falar assim, não, é a cliente que tá errada, porque vocês têm mania de fazer isso, a cliente que tá errada,
Eu atendi 5 clientes e só com ela aconteceu isso. E eu não vou fazer nada não. Vai ficar assim mesmo, se ela quiser, ela que pague. Gente, vocês vão perder uma cliente por muito pouco. Vocês já imaginaram se eu tivesse essa mente? O que eu perdi em atender ela de novo? Nada. Eu só fiz o quê? Continuei fidelizando a cliente que eu tinha, né? Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque ela era uma cliente que já estava comigo há 4 anos, realmente nunca tinha dado problema na unha dela, mas eu não estou, como que eu posso falar? Eu não estou livre de ter problemas. Não é porque eu tô no ramo 8 anos e sei fazer unha e etc, que eu não posso errar. Eu posso errar sim, eu posso estar num dia ruim, às vezes minha cabeça não tá boa e eu esqueci alguma coisa e realmente o alongamento ter ficado ruim por causa de mim, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, por isso que eu falo para vocês que o estudo é muito importante, porque ele faz a gente abrir a mente, a gente tem muito mais conhecimento na área, tá? E, gente, eu falo assim, que eu tenho argumento para todas as minhas clientes. Se sentar uma cliente na minha mesa aqui agora e falar, é isso, eu vou saber conversar com ela e eu vou saber justificar o porquê que aconteceu isso, tá? Então, gente, coloquem na mente de vocês que o estudo é uma prioridade. Tira uma vez na semana para vocês estudarem. E não é, gente, estudar uma vez na vida, uma vez no mês, não. É vocês tirarem uma vez, e uma vez na semana é pouco ainda, gente, tá? Canso de receber aí no meu direct pessoas falando, ai, Jéssica, você atende ainda? Jéssica, você treina ainda? Gente, a minha vida não é diferente da de vocês, tá? O que altera, às vezes, é que eu tenho um conhecimento maior por estar no ramo mais tempo, né? Mas eu estudo do mesmo jeito, até mais. Eu faço atendimento do mesmo jeito, porque eu adoro atender, tá? E, gente, é isso que vocês têm que colocar na vida de vocês. O que vai fazer você ser uma nail designer diferenciada é você ter foco. Você tem que ter foco. Então, por exemplo, vou pegar uma semana, tá? Por exemplo, hoje é sábado. Vou pegar, já vou programar a minha semana toda até a outra semana. Então, segunda-feira eu vou tirar para eu estudar, terça-feira eu vou tirar para eu treinar, quarta-feira eu vou pegar uma cliente, e que seja. Vocês entenderam? Então, vocês têm que ter um cronograma para vocês terem mais sucesso ainda, tá? A gente tem que ter cronograma, gente. A gente não vive sem ter cronograma, tá? Então, é essa parte que eu queria falar para vocês em relação a estudo. Então, ai, Jéssica, mas eu não gosto de ler. Ai, Jéssica, mas eu não gosto de estudar. Ai, Jéssica, mas eu não gosto de treinar em mim. Gente, a gente, quando vira adulto, a gente não gosta de um monte de coisa, mas a gente faz do mesmo jeito. Então, para de pensar no lado tipo, eu não gosto, eu não quero. Fala assim, não, eu preciso, então eu vou fazer isso, tá? Então, para vocês terem resultados diferentes, vocês têm que ter ações diferentes. Não adianta vocês ficarem fazendo a mesma coisa e não ter retorno. Significa que você está fazendo alguma coisa de errado. Então a gente tem que mudar, tá? E qualquer mudança, gente, gera dor, tá? Porque a gente sai da zona de conforto e a gente vai estranhar e vai gerar dor. Isso é natural. E se tá gerando dor, é o certo, tá? Se não tá doendo, é porque tá errado. Então, abrem a mente de vocês, parem de pensar pequeno, tá? Ai, Jéssica, mas é porque eu trabalho dentro do meu quarto, e daí, gente? Não importa onde você trabalha, não, entendeu? O que vai fazer a diferença é o seu conhecimento e o que você faz ali no atendimento de mesa. Se você atende num salão muito top ou dentro da sua casa e você tem toda essa carga, não vai fazer diferença, gente, tá? Então, falei pra vocês em questão de ética profissional, né? Ter postura profissional, andar aí,
alinhada, tá? Eu quero todo mundo aí postando nos stories, me marcando, alinhadinha, arrumando, bonitinha, cabelo limpo, maquiadinha e jaleco, preparado para atender as clientes que vocês têm, tá? Então, tenham muito cuidado com isso, porque nós somos julgados por aparência, tá? Então, vamos ter postura profissional. Falei de conversa fiada, né? Gente, outra coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte, sobre ambiente. E não tô falando questão financeira, tá, gente? Porque hoje eu tenho meu estúdio aqui, né? Mas eu comecei dentro do meu quarto, tá? Não fica achando que eu já cheguei aqui e já vim desse jeito aqui que tá o estúdio, não. Não, eu comecei dentro da minha casa, dentro do meu quarto, o cliente sentava era na cama mesmo, que era o que eu tinha. E pra mim, gente, era o mais lindo, porque era o que eu tinha pra oferecer pra cliente, tá? Então, eu não me senti inferiorizada por causa disso, não. E quem quisesse fazer comigo seria dessa forma. Mas independente de eu trabalhar dentro de casa ou aqui, eu arrumava do mesmo jeito, tá? Então, o que faz a diferença é o profissional e não o local, ok? E aí, o que acontece? Tava falando pra vocês em questão de ambiente. Ai, Jéssica, mas a minha casa é super simples, não tem luxo. Gente, não tem nada de errado com isso, né? Não tem que ter. Se você não tem condição de dar um ambiente agradável para o seu cliente, você vai atender seu cliente com o que você pode proporcionar. A questão, gente, não é luxo, é cuidado com o seu espaço. Porque a cliente, quando ela chega no seu espaço, ela sente que cada cantinho que você arrumou, que você organizou, tem um pedacinho do seu amor ali, tá? Então, vou falar pra vocês porque canso de entrar em salão assim, tá? Desorganizado, tem trem pra todo lado, principalmente salão que mexe com cabelo, né? Igual aqui no estúdio, eu não coloco cabelo porque eu tenho muito ranço de cabeleireiro por causa disso. Porque tem cabelo espalhado no salão inteiro, aí tem produto, trem de luzes, que não sei o quê. E aí fica aquela zona, né? Então, gente, um local, né, com organização e limpeza, gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Agora, a coisa mais feia, e assim, já cansei de entrar em salão, tá, sujo, salão sujo. Gente, vocês têm duas opções, ou na hora que finalizar o dia, você já limpa tudo, ou você chega no espaço antes e limpa. Uma coisa que eu falo que eu tenho ranço, e muito ranço, que inclusive quando eu contrato manicure, a primeira coisa que eu falo é algodão no chão. Aqueles algodãozinho que limpa ao redor aqui da cutícula, quando é esmaltação comum. Você chega em salão, todo cantinho tem um algodãozinho daquele trem ali. Gente, eu tenho ranço daquilo ali, por Deus. Eu vejo um trem daquele ali no chão, me dá até uma ica. Então, assim, ambiente organizado e limpo, gente, é o mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo, né? É igual limpeza pessoal, gente, né? Então, assim, tenham muito cuidado com isso também, porque cliente repara, gente, repara muito, tá? Toda vez que vocês chegarem no espaço de vocês, na hora que você entrar na porta, não entra achando que é o seu estúdio, não. Entra primeiro como se fosse uma cliente. Qual que é o impacto que você teria na hora que você entrar no espaço? Então, tenham muita atenção nisso, porque, gente, eu entrei em 1000 salões, tá? Inclusive salão chique aqui de Belo Horizonte, e aí tá trem sujo, tá? Que isso passa uma impressão horrível, 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 tá? Deixa eu ver o que é mais aqui que eu vou falar pra vocês. Então, ó, vamos lá. Falei pra vocês em questão de ética, postura profissional. Falei em questão de ambiente, né? Acabei de falar em questão de ambiente. Então, tipo assim, vocês estão vendo que uma coisa vai unindo com a outra. Quando falta alguma dessa, às vezes acaba atrapalhando de você ter alguma cliente ou fidelizar alguma cliente, porque
Porque, gente, por Deus, se eu vou no salão, eu chego no salão e tá, tipo assim, aquela zona, né? E outra coisa também, gente, é música. Tenham muito cuidado com música, né? Coloca um som ambiente, né? Umas músicas mais de trabalho realmente, né? Porque tem cliente que não gosta, gente. E a cliente tá pagando pelo aquele horário e ela quer isso, entendeu? Aí você vai fazer unha, tá aquele monte de mulher lá falando e funkão rolando e som alto e ninguém escutando ninguém e o povo tá gritando mais ainda porque 5 mulheres no salão, som alto, quem dá conta, gente? Ninguém dá conta. Eu falo que nem eu consigo trabalhar dessa forma. Eu gosto desse ambiente aqui, ó. Minha cliente vai chegar aqui e vai estar uma música ali na caixinha, bem de baixinho, bem de levinho, pra também não ficar achando que tá morto aqui, né? Isso. Gente, vocês têm que ter a noção que vocês não estão na casa de vocês estão trabalhando, tá? E a cliente, ela quer o momento dela. Então, dá esse momento para ela, tá? Até um fator que eu já falei aqui, mas tem, eu acho que um tempo já que eu falei isso. E algumas meninas viraram para mim e falaram, Jéssica, sabe uma coisa que me incomoda muito e me atrapalha muito? É quando eu tô atendendo a cliente e a cliente não sai do telefone. Gente, eu tinha cliente assim. Claro que tem dia que eu vou pegar uma cliente que ela tá ali, ó, trabalhando. Eu sei entender o lado da cliente também, né? Só que, o que eu fui trabalhando com as minhas clientes? Eu falo que tudo é a forma que a gente fala, né? E as vantagens que a gente vai proporcionar à cliente aquilo ali. Por exemplo, as minhas clientes antes já ficava ali, ó, uma mão na cabine e a outra aqui, não sei o que, e a outra assim. Gente, o que eu virei pra ela? Eu virei e falei assim, olha, posso te dar um conselho? Você tá tirando aqui 2 horas do seu dia no mês pra você fazer uma unha. Se eu fosse você, aproveitava e relaxava, porque esse é o seu momento. Você tá aqui pagando a unha, mas você tá pagando para conversar comigo, você tá aqui para desfrutar do ambiente. Então, posso te dar um conselho? Você já fica no celular o dia inteiro, curte o seu momento. Sabe por quê? Porque na hora que você sair naquela porta ali, ó, já vai voltar a sua correria. Então, eu naturalmente dei um toque para cliente, para ela realmente aproveitar o momento dela. Gente, e é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falo assim que quando eu consigo tirar um tempo pra mim, eu desligo do telefone mesmo, só se não tiver jeito, tá? Mas eu vou cuidar de mim. Então, por mim, minha filha, aquelas 2 horinhas ali, o mundo pode cair, pode desabar, mas eu vou aproveitar aquelas 2 horas que eu tenho ali pra me esquecer de tudo, de todos os problemas, pra quem tem filho, se a casa tá pegando fogo, se tem que fazer comida, e o povo que lute. Tô aqui, ó, 2 horas fazendo minha unha, eu vou curtir minhas 2 horas fazendo minha unha, tá? E, gente, de eu escutar de cliente falando assim comigo, que eu tenho uma relação muito boa com as minhas clientes, graças a Deus. Amo as minhas clientes, eu amo conversar com as minhas clientes. Acaba que a gente tem uma amizade, cria um vínculo. Então, o que elas falam? Ela fala, nossa, Jéssica, o dia que chega pra fazer minha manutenção, eu fico doida pra vir pra gente conversar. Então, às vezes, gente, você fideliza uma cliente, além do trabalho, pela pessoa que você é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E já escutei de várias clientes falarem assim pra mim, nossa, eu fui em tal lugar e a profissional nem conversou comigo, nem nada, ficava só com a cara fechada e conversando com a outra profissional ali do lado. Gente, isso é muito feio, isso é muito feio. É a mesma coisa de que tá uma pessoa aqui na sua frente e você tá conversando com a pessoa do lado. Você tá, tipo, esquecendo da cliente que tá na sua frente ali, né? Então, por mais que você não tenha tanto assunto com aquela cliente, começa a puxar. Ah, e aí? Né? Como que tá a sua vida? Como que tá a pandemia? Né? Você
te prejudicou demais. Gente, tem N assuntos para vocês puxarem com a cliente de vocês, tá? E é lógico que às vezes quando a cliente chega da primeira vez, acaba que a gente fica mais com receio realmente, porque a gente não consegue, a gente não conhece aquela cliente, a gente não sabe como que ela é, né? Tem cliente que é mais fechada e isso às vezes demora um pouco mais de você ter esse contato com a cliente. Mas, gente, contato, as pessoas gostam de contato. A gente vive num mundo hoje em dia que é tudo isso aqui, ó, internet. Então, quando a pessoa ela tem um contato próximo ali, para ela é maravilhoso. E por mais que tenha internet, que não sei o que, gente, todo mundo gosta de contato físico. A pandemia tá aí um exemplo para mostrar para vocês de que ninguém vive sozinho, que todo mundo gosta de conversar, de estar no meio de alguém. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas, o que mais sentiu foi isso. O que mais o que mais me afetou na pandemia foi isso. Esse distanciamento, você, por exemplo, as minhas clientes chegavam aqui no salão, eu dava um beijo na bochecha delas, abraçava elas, e hoje em dia não tem isso. E é a coisa mais estranha do mundo, tá? Então, tenham esse zelo pela cliente de vocês, tenham esse cuidado, né? Tratem a cliente de vocês da forma que vocês gostariam de ser tratados, tá? E, gente, uma coisa muito importante, sempre se coloque no lugar da cliente, tá? Sempre. Isso daí é o primordial da vivência e da gente ter mais maturidade ainda. Porque quando a gente tem a maturidade de colocar no lugar da outra pessoa, tudo muda, gente, tudo muda. É muito difícil a gente ter essa maturidade, é difícil, mas não é impossível quando a gente se trabalha em cima disso, tá? Hoje em dia, tudo que eu faço, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa. Será que a pessoa ia gostar disso? Será que a pessoa ia gostar daquilo ou outra coisa? Então, vamos tentar aprender com os erros, claro. Eu fiz uns stories, tem um tempinho aqui, falando relacionado a amor ao próximo, que infelizmente falta muito, gente. A pandemia, tem gente que não aprendeu nada com a pandemia, infelizmente, e talvez a pessoa ela vai aprender da pior forma, né? E tenham isso dentro de vocês, porque isso daí é o mais importante, tá? E aí mudei de vários temas aqui de assunto, normal, né? E aí vocês sempre me perguntam o seguinte, gente. Jéssica, não tem cliente, não tô conseguindo cliente, perdi cliente, enfim, né? Vamos lá. Existem vários níveis, né? Para quem tá no ramo e para quem tá iniciando, tá? Então, primeiro, o que eu vou falar? Para quem tá iniciando. Uma forma muito bacana de vocês conseguirem cliente é como? Modelo, gente. Modelo. Por quê? Para quem tá iniciando, né, não tem muita foto de trabalho, tem que treinar. E aí, o que acontece? A maior dica que eu deixo aqui para vocês pega pelo menos 5 modelos de graça, tá? Marca uma por dia para você fazer super tranquilo realmente, para você dar o seu melhor naquele horário ali, para você tirar várias fotos. Por quê? Porque através dessas 5 modelos que vocês marcarem, vai ser o portfólio de vocês. Então, através dessas 5 modelos, vocês vão ter muitas postagens para fazer, ok? Fiz esse atendimento dessas 5 clientes na semana. Aí, vocês vão pegar e vão fazer o seguinte. Vai montar um texto, procurando modelo, que eu vou cobrar uma taxa de material de 30, 50 reais que seja, para atualização do meu portfólio. Portfólio, para quem não sabe, é o foto de trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui o meu Instagram é o meu portfólio, que tem como
foto de cliente que eu atendo, tem foto com aluna, enfim, né? Tem várias coisas. E aí, outra forma que vocês podem fazer depois na outra semana para começar a suprir os produtos é o quê? Olha, gente, anuncia, e o melhor lugar, gente, para vocês anunciarem é Facebook, tá? Por quê? Porque no Facebook tem milhões de grupos, tá? Aqui, infelizmente, o Instagram não tem isso, né? Essa questão de grupo. Então, por exemplo, você vai entrar dentro do seu Instagram, tá? E, gente, ai, Jéssica, porque eu quase não entro. Tem que entrar, gente. Profissional tem que ter Instagram, tá? Aonde que quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, a gente entra no Instagram, no Facebook, Google, enfim, tudo a gente procura na internet. Então, não existe uma profissional não ter rede social, tá? Se a profissional não tem, ela já tá ficando para trás. E aí, vamos lá. Então, a gente vai entrar dentro do grupo do Facebook e vamos anunciar. Ah, Jéssica, mas qual grupo que eu vou anunciar? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sou de Belo Horizonte, então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar grupos, por exemplo, Belo Horizonte, aqui da minha região, do bairro que eu moro, Bazar Mulheres Belo Horizonte. Gente, deve ter uns 30 milhões de grupo, tá? Porque foi assim que eu comecei, gente. Foi assim que eu comecei, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente anuncia 5 modelos de graça, monta seu portfólio de forma marqueteiro. Quem tá te acompanhando, ou quem tem você no WhatsApp, ou seus vizinhos que estão vendo, já vai começar a ver um fluxo de pessoas que você está atendendo. Então, por exemplo, se você está iniciando, você pegou 5 modelos e você atendeu uma por dia, a vizinha já está de olho em você ali, falando, ela está atendendo. Então, ela atendeu segunda, ela atendeu terça, ela atendeu quarta, atendeu quinta e atendeu sexta. Então, o negócio tá ficando bom. Isso gera curiosidade, né? E aí, para quem te segue, já vai gerar também curiosidade, tá bom? E aí, por exemplo, atendeu a 5 modelos de graça. E aí, a gente vai para a segunda semana, que seja, gente, cobrando 30, 50 reais. Procuro modelos para atualização do meu portfólio, para fazer o alongamento tal, taxa de produto 30 reais que seja. E aí o que você vai fazer? Você vai ver quem está interessado e você começa a puxar a informação desses modelos, tá? Por quê? Vamos lá. Tem as modelos que querem somente colocar um alongamento que é barato, né? Ou você vai conseguir puxar pessoas que têm uma condição financeira para colocar um alongamento. Então, por exemplo, fulana quer fazer o alongamento e pagar a taxa de 30 reais. E aí você vai puxar informações dessa modelo, tá? O que você vai fazer? Como que é o seu dia a dia? Você quer uma unha você quer uma unha maior? Você quer uma unha mais basiquinha para não atrapalhar no seu trabalho? Como que é o seu dia a dia aí? Então você tá puxando informação da modelo. Então vamos lá. Se é uma menina super nova, não trabalha e quer ser a sua modelo, ela vai colocar a unha ali uma vez e ela não vai voltar mais. Agora, se você tá selecionando as suas modelos e é uma modelo que trabalha fora, ela quer manter a unha porque para ela no trabalho fica muito mais apresentável, então a chance dessa cliente de se tornar uma cliente é muito maior. Então, vocês estão vendo que até nisso a gente tem que ter um pouquinho de maldade, que a gente tem que selecionar também as modelos que a gente vai atender. Então, quando você começa na segunda semana captando aquelas modelos
que têm condição financeira de manter o alongamento podem ser futuras clientes, tá? Então, gente, essa é a melhor forma que vocês podem fazer para fazer a captação de cliente, porque você naturalmente vai conseguir montar o seu portfólio e algumas clientes, modelos, provavelmente elas vão voltar, tá? Assim, se você pegar a modelo selecionada, que é uma modelo que ela trabalha fora, que, enfim, né, ela é uma modelo que tem condição financeira de manter um alongamento, a tendência dela voltar, gente, é muito maior. Agora, se você ficar captando só modelo, menina novinha, que não trabalha, que não sei o quê, elas não vão voltar, gente, isso é natural. Então, até isso, vocês têm que ter essa maldade na hora de fazer essa captação de modelo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não sei. Gente, outra coisa que a Renata escreveu aqui na live. Gente, nada é do dia pra noite. Nada que você fizer vai ser do dia pra noite. Se você, vou dar um exemplo vivo, tá? Se você começar a fazer uma dieta, se você fizer uma semana, vai dar resultado? Se você fizer 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses. Então, o que vai dar resultado é a persistência, né? Agora, gente, o que eu mais vejo é meninas falando: ai, Jéssica, meu primeiro alongamento que eu fiz ficou horrível e eu vou desistir. Gente, se desistir, porque não é pra ser, tá? Porque se a pessoa ela tá entrando nesse universo e ela tá achando que é flores, que é tudo maravilhoso, não é, gente, não é, tá? Não é fácil, a gente vai errar, vai dar descolamento, vai sair, e a gente tá aqui pra errar e a gente vai aprender em cima dos erros. Vocês não viram eu falando pra vocês o exemplo aqui da minha cliente? Que foi um erro dela, por ela ter usado o excesso de óleo no alongamento, e que causou aquele problema. Aí vocês já imaginaram se eu estivesse pensando no desespero e falasse assim: ai, não, nossa senhora, toda hora é um problema, eu não vou atender aquela cliente ali mais não. Gente, trabalhar por conta própria, o mais difícil é quando não tem problema. Sempre vai ter problema, gente. Toda hora vai ter alguma coisa. Então, assim, não é fácil, não. Todo dia vai ser uma coisa. Se não for cliente, vai ser outra coisa. Ah, porque a luz queimou, porque o cano estourou. Ah, porque minha cadeira quebrou. Ah, porque entrou a água. Gente, a vida ela é feita de problemas. Então, se vocês, na primeira dificuldade, vocês já estão desistindo, o problema não é a profissão, o problema é a pessoa. E o que eu mais vejo, infelizmente, é isso. São pessoas que desistem fácil demais. Gente, eu comecei há 8 anos atrás. Vocês têm ideia da dificuldade que eu passei? Porque não tinha isso aqui que eu passo pra vocês. Não tinha quase curso nenhum. Não tinha estudo, não tinha informação. Gente, não tinha nada. Dava problema no alongamento, a gente nem sabia por que dava problema. A gente simplesmente tinha problema. E qual que era? É igual eu falei pra vocês aqui no início da live, gente. Eu peguei Covid, fiquei 20 dias, né? Sem poder fazer nada. Vocês já imaginaram se eu ficasse o tempo todo reclamando? Ai, gente, que eu tô de Covid. Ai, gente, que eu peguei Covid e não pude fazer isso. Olha como que é chato. E a gente afasta as pessoas, tá? Quando a gente é dessa forma, a gente só sabe reclamar. Ah, porque nada dá certo pra mim. Ah, que não sei o quê. Gente, a vida é isso aí. A gente dá a cara pra bater todo momento mesmo.
E eu dou a minha cara para bater sem medo nenhum. Nenhum, gente. Se eu errar, eu vou aprender com o meu erro, tá? E a gente normalmente só aprende errando. É muito difícil você acertar de primeira. Gente, é assim, quase impossível a gente acertar de primeira. Então, tudo na vida é difícil, não é fácil. Igual muitas pessoas às vezes vê eu aqui fazendo a live hoje em dia e falam, nossa, que você fala super bem, que você não tem vergonha, etc, etc. Gente, vocês já imaginaram a minha primeira live? Eu nem lembro, né? Lógico que eu não lembro. Mas eu, gente, morria de vergonha, devia estar gaguejando, devia estar fazendo um monte de coisa, mas eu não foquei no problema. Eu falei assim, eu só vou. E eu sou assim, gente. Nada me trava, nada me impossibilita, a não ser que Deus não queira, né? Então a gente tem que tirar as oportunidades através da dificuldade, né? E é o que eu falei pra vocês aqui anteriormente, que quando a gente sai da nossa zona de conforto, gera dor, e quando gera dor significa que a gente tá crescendo, tá? Então, isso é muito natural. Não fica achando que você vai crescer sem ter sofrimento, não, gente, porque isso é impossível. Impossível, tá? Então, parem de ficar se vitimizando, tá? Você se vitimizar não vai adiantar nada. Nada. Você só vai ficar se vitimizando. Vai resolver o problema? Não vai também, tá? Então, pega o problema e procura a solução. Pra mim, eu sempre falo, pra mim, todo problema tem solução. Todo. Daqui a pouco, até pra morte, vai ter solução. Então, parem de focar nos problemas e foquem na solução, tá? Infelizmente, a gente tem a mania de se sabotar e pensar sempre, porque é o mais fácil, né, gente? É muito mais fácil eu sentar aqui e ficar reclamando do que eu pegar e agir, né? É muito mais fácil. Então, parem de se sabotar, tá? Parem de se vitimizar, porque isso não vai levar a nada, não vai mudar a vida de vocês em nada, muito pelo contrário, às vezes vai afetar mais ainda a sua autoestima e, consequentemente, vai afetar aí o seu resultado profissional, tá? Então, gente, vão abrir a mente, tá? Vamos crescer mentalmente, vamos ter mais maturidade nas nossas escolhas, tá? E vamos parar de ficar se vitimizando e vamos correr atrás das nossas soluções, que esse é a nossa meta, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu falei tudo pra vocês. Ah, tá. Aí, gente, o que acontece? Falei pra vocês em questão da captação de modelo, né? Que naturalmente podem se tornar clientes de vocês. Outra coisa, gente, fidelização de cliente, né? A forma que você atende cliente. Cliente chegou no espaço, oferece uma água, oferece um café, coloca um biscoitinho lá para cliente, né? Porque às vezes quem tá iniciando aí, a cliente fica lá 4 horas, 5 horas no espaço e a profissional não oferece nenhuma água para cliente, né? Então a gente tem que ter atenção nisso também, tá bom? Então falei em questão do atendimento. Terminou o atendimento, leva a cliente na porta, né? Você ficar sentada na cadeira e deixar a cliente ir embora sozinha, não, tá? Você já chegou na casa de alguém e aí na hora que você vai embora a pessoa não te leva na porta? Isso se chama educação, tá? Então, pega, levanta, agradece a sua cliente, fala pra ela, olha, eu te espero aqui mês que vem, muito obrigada, tá? Então, vocês estão vendo que tudo que eu tô falando aqui na live pra vocês vão unindo? Então, várias ações vão unindo? Pois é. Então, às vezes a gente perde uma cliente por uma coisa bem pequenininha, tá? Então, vamos lá. Falei em questão de atendimento diferenciado, fidelização de cliente. Gente, quem não gosta de ser mimado?
todo mundo gosta. Eu amo. Se eu chegar num lugar e a profissional ficar me mimando, eu vou voltar lá eternamente. Agora, se eu chego num lugar que a pessoa tá com uma cara de bunda pra mim, né? E ela não faz questão nenhuma de eu estar ali, eu vou voltar? Não vou voltar. Então, é o que eu falei pra vocês. Se coloquem no lugar da cliente, tá? Então, gente, ai, Jéssica, que hoje eu não tô bem, que eu tô estressada, que eu tô de TPM. Deixa lá fora na rua, encarna a profissional aí, entendeu? E bora atender com cara boa, tá? Cara boa, fazer questão da cliente, né? Porque eu acho isso também muito feio quando a profissional não faz questão da cliente também. Eu acho isso muito, muito, muito desagradável, né? Se eu chegasse no lugar e eu sentisse essa indiferença, né? Porque a gente sente, gente. A gente que é mulher, a gente é sensitiva. Quando a gente chega no ambiente, a gente vê que a pessoa não faz questão da gente, a gente sente isso. Que a pessoa tá ali só pelo dinheiro, tá? Então, a gente também tem que ter muito cuidado nisso. Então, gente, percebe que vários temas que eu coloquei para vocês aqui na live de hoje faz com que você tenha autoridade, e a autoridade naturalmente faz você ter o sucesso, tá? Então, às vezes, não é somente você saber fazer um alongamento com perfeição, não, tá? Porque a gente mexe com o ser humano. O ser humano gosta de ser paparicado, gosta de ser cuidado. Então, é uma união de ações que a gente faz com que a gente fidelize o cliente, tá? Então, olha, ética profissional é fundamental. Então, para de ficar conversando fiado, falando de cliente, falando de profissional, que isso é a coisa mais feia do mundo que eu acho, tá? Tem a postura profissional, atender a cliente alinhada, arrumada, maquiadinha, de jaleco lá, para passar autoridade para aquela cliente, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui que eu fui falando pra vocês. O ambiente, né? Falei pra vocês em questão do ambiente também, que o ambiente faz a diferença, que quando a gente vai fazer qualquer serviço que a gente vê que o ambiente é gostoso, a gente volta, tá, gente? Agora, quando a gente entra naquele inferno daquele ambiente, gente, não tem nada contra funk, tá? Inclusive, eu adoro funk, mas numa festa. Eu tô numa festa lá, pode tocar funk a noite inteira. Agora, eu atendendo, ficar na minha cabeça, nem a cliente também vai gostar, né? Então, falei do ambiente, um ambiente leve, organizado e limpo, tá? E falei também a captação de modelo que vocês podem fazer, formas de atendimento. O cliente chegou, oferece uma água, oferece um café, oferece um biscoitinho, né? E faça questão daquela cliente, tá? Gente, e outra coisa também que eu vou falar muito, muito sério pra vocês, que eu vejo muito, e eu já deixei de ir em profissional boa por causa disso. Por causa disso aqui, ó. Profissional em atendimento e mexendo no telefone. Gente, isso é a coisa mais feia do mundo. Mais feia do mundo. Se eu estiver atendendo a minha cliente, o mundo pode estar acabando, mas eu não pego no meu telefone, tá? Não pego. A não ser que seja uma ligação, sim, muito urgente, tá? Que não dê para esperar realmente. Aí eu peço licença para cliente e falo, olha, espera só um minutinho assim, que é coisa séria. Tirando isso, gente, eu não vou ficar atendendo o cliente e ficar aqui no WhatsApp, que é o que mais acontece, né? A pessoa tá atendendo ali, tá conversando fiado no WhatsApp. Eu conheço profissional assim, profissional que trabalha muito bem, tá, gente? Mas não sabe separar as coisas. Normalmente, quando a gente começa a atender muita cliente, a tendência é a gente acostumar com aquela cliente. E aí, o que muitas profissionais erram começa a pecar na qualidade do produto, tá? Então, já começa a fazer o alongamento de qualquer jeito e mistura, né, gente? Mistura aquela coisa ali de tipo
convivência de que eu posso fazer tudo. Não, não pode, gente. Porque se você não manter a sua postura profissional, a sua cliente vai te tratar da mesma forma. Então, a gente tem que ser exemplo. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu não pego no meu telefone. Eu falo, e de cliente falar assim pra mim, não, Jéssica, pode atender que não sei o que e tal. Eu falar, não, tô te atendendo, o meu foco é você. A outra pessoa, ela vai esperar. Ela não vai morrer por esperar, tá? Então, gente, tenham muito cuidado isso, tá? Porque isso faz muita diferença, sim. E é um desconforto muito grande, né? Eu, pelo menos, assim, eu me sinto muito incomodada e eu já deixei ir improfissional por causa disso. E outra coisa muito importante que eu lembrei que agora, pontualidade. Gente, o maior ranço que eu tenho na vida é eu marcar uma coisa e a pessoa me atender 20, 30 minutos depois. Eu vou embora, eu não espero. Não espero, ou eu faço porque não tem jeito e depois não volto nunca mais, tá? E isso já aconteceu comigo, de eu arrumar meu cabelo, tá? E a profissional demorar 1 hora, ela atrasou 1 hora, gente. E eu só fiquei porque eu tinha um compromisso e eu não podia, eu não queria ir sem o cabelo arrumado, né? Eu esperei, puta, mas esperei, né? E nunca mais voltei. Procurei outro profissional, porque ninguém é insubstituível. Não fiquem achando que eu sou muito foda aqui, ninguém vai me largar. Larga, gente. Larga, tem muito profissional boa aí, tá? Em questão de cliente atrasar, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Tudo é questão de comunicação. As minhas clientes, elas já estão acostumadas com o meu modo de trabalhar, tá? Então, por exemplo, a tolerância que eu dou é de 10 minutos. Se passar 10 minutos, eu não atendo. Não atendo, gente. Cliente pode sentar, pedir pelo amor de Deus, que não sei o que e tal. Eu não atendo, porque não é justo eu atrasar a outra cliente que vai chegar no horário por causa da cliente que não chegou no horário certo. Então, as minhas clientes, elas já estão cientes disso. Então, quando eu atendo uma cliente nova, eu passo todas as informações para ela. Eu passo informação de preço, olha, a tolerância de atraso é de 10 minutos. Se passar 10 minutos, eu não realizo o atendimento, tá? Então, isso são normas. E, gente, não significa que vocês não tem que colocar normas, não, tá? Tem que colocar normas, sim. E se a cliente quiser fazer com você, vai ser dessa forma que você trabalha, tá? Por exemplo, eu tenho o meu modo de trabalho, né? Eu trabalho com horário agendado, né? Eu nunca marco uma cliente uma atrás da outra, né? Porque pode acontecer alguma coisinha, ou da unha dela demorar um pouquinho a mais para fazer. E aí, eu marco o cliente mais espaçado, né? E passo todas as informações que eu tenho que passar para ela através do WhatsApp. Passo o preço, passo confirmando o horário, o dia, o horário. E eu falo, olha, a tolerância de atraso é de 10 minutos. Se passar de 10 minutos, eu não realizo o atendimento. Pronto, você passou as suas normas, você passou a forma que você trabalha e aí a cliente vai fazer com você se ela quiser, né? Não é a cliente chegar no seu espaço e ela ditar as normas do seu trabalho, não, porque você tem a sua metodologia de trabalho. Eu tenho a minha forma de trabalho e a minha cliente, ela não vai mudar isso, né? É a cliente que tem que se enquadrar dentro da minha forma de trabalho, tá bom? Então, as minhas clientes estão totalmente fixadas em relação a isso. Ah, Jéssica, pode acontecer um dia da cliente atrasar um pouquinho mais? Pode, gente. Se eu tiver de boa, eu vou atender tranquilamente. Eu não ligo para essas coisas, não. Mas eu já falo com a cliente. Eu falo assim, olha, fulana, você sabe que a tolerância de atraso é de 10 minutos. Hoje, eu vou conseguir te atender. Mas a próxima vez que você chegar atrasada, vai chegar um dia que eu não vou conseguir te atender e você vai achar isso ruim. E o erro não tá em mim, tá na pessoa. Porque se é horário marcado, gente, é horário marcado. Da mesma forma que o cliente não gosta de esperar,
a profissional também não tem que ficar esperando, não. Se é horário marcado, é horário marcado. Senão fica ali, ó, senta e a pessoa vai chegando, quem faz, faz, tá? Mas eu não trabalho dessa forma. Então, gente, tudo é comunicação. Quando a gente tem uma comunicação direta, a gente passa todas essas informações para o cliente e naturalmente não gera nenhum problema, tá? E quando a cliente agenda e não vai, e não dá satisfação, eu não marco ela mais. Porque se ela não tem respeito com o meu trabalho, pra mim essa cliente não serve, tá? Eu falo muito isso, que acontece, gente, acontece, isso aí é muito natural, tá? Mas eu não agendo, gente, não é de maldade, não é de ruindade, mas se ela não me respeita como profissional, eu não vou respeitá-la como cliente, né? Eu não tô aqui como hobby, é o meu trabalho. Então, eu levo o meu trabalho muito sério. E eu não vou deixar uma cliente tirar isso de mim, não, tá? Então, eu falo assim, abertamente, realmente com a cliente. E se for uma pessoa que às vezes é mais um pouquinho flexível, eu falo na tora, gente. Eu falo com minhas clientes bem aberta. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Como você já fez um agendamento e não veio, agora se você quiser agendar, você vai ter que me pagar o integral. Não é nem 50% não. Vai ser o integral. Porque aí se você faltar, eu não vou perder aquele horário, tá? Então, a gente tem que ter... A gente tem que ter postura, gente. Não é porque é cliente que a gente tem que deixar a cliente montar na gente. Eu tenho a minha forma de trabalhar. É a mesma coisa, se ela trabalhar em outra coisa. Ela tem um jeito dela de trabalhar e eu não tenho que alterar a forma dela trabalhar, não. Então, gente, olha. Essa questão do sinal é o seguinte... Como eu já tenho a minha cartela de cliente, né? Minhas clientes não faltam, é muito raro, só se acontecer alguma coisa assim. Eu não peço sinal. Por quê? Porque já é minha cliente. Mas quando é uma cliente nova, tá? Eu peço sinal. Peço porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia falta muito respeito em relação a isso. A pessoa vai, pega, marca e não dá nenhuma satisfação. E aí a gente perde duas vezes, né? Porque a gente perde por não ter atendido aquela cliente e a gente perde por ficar parada e não ter marcado nenhuma cliente naquele horário, tá? Então, eu acho super certo, sim, cobrar pelo menos 50% aí quando é uma pessoa que você não conhece. E é o que eu falei pra você, gente, tudo é forma de comunicação, né? Por exemplo, veio uma cliente nova... E não é nem digitar não, tá, gente? Eu prefiro mandar áudio, porque às vezes a pessoa pode interpretar de outra forma. Olha, fulana, vou te explicar a forma que eu trabalho, tá? Meu alongamento é tanto. Para cliente que é nova, eu peço um sinal, que é uma garantia para mim e para você, tá? Então, se você quiser fazer o agendamento, eu tenho tal horário, e aí você faz essa transferência aí de 50%. Gente, a cliente que quer fazer o trabalho, ela vai pagar sem problema nenhum. Quando eu quero fazer um serviço, se a pessoa me cobrar 50%, eu vou pagar os 50% porque eu quero o serviço. Agora, quando a cliente acha ruim e ela não quer pagar o sinal, a chance dessa cliente faltar é gigante. Nossa, Fernanda, 3 vezes até é muito. Ai, 3 vezes é muito, gente. Cliente me deu um bolo uma vez, pra mim já era, tipo assim. Lógico que depende da cliente, mas não dá não. Não dá porque... E quando vai passar cartão de crédito, como eu vou pedir sinal? Gente, hoje em dia tem link de venda. Quem usa PagSeguro, sei lá, qualquer maquininha aí, hoje em dia tudo tem link de venda. Você vai entrar dentro do aplicativo do cartão, vai gerar lá o link de venda e a pessoa faz o pagamento online.
Gente, então, hoje em dia, o preço do meu alongamento é 150 a aplicação, tá? E a minha manutenção é R$100. Quando o cartão... Ô, gente, graças a Deus eu não passei por situação assim, viu? De cartão não passar. Porque é bem constrangedor, tanto pra pessoa como... Não, lógico que tem pessoa que é maldosa, mas é bem constrangedor, né? Ah, vocês querem tirar em print? Eu vou fazer. Vou fazer o coraçãozinho. Vou fazer, vocês printam a tela aí e me marca, tá? Printaram aí? Ai, ai. Então, tá ótimo, gente. Então, então é isso. Vou encerrar nossa live de hoje, tá? Deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês, que amanhã a gente vai ter live de novo, tá? Eu vou postar no feed agorinha, assim que eu encerrar a live, o tema da live de amanhã, tá? Amanhã, ao invés de ser às 19 horas, eu vou marcar às 20 horas, tá? Então, amanhã às 20 horas vocês têm um encontro comigo aqui e participa, que vai ser um tema bem polêmico, tá, gente? E, de verdade, apliquem todas as dicas que eu tô dando pra vocês aqui, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí, tá? Porque às vezes a gente não tem tanta maldade e pra mim, que tá no ramo um pouquinho mais tempo, às vezes eu já adquiri essa maldade e consigo passar isso aqui pra vocês, tá? Então é isso. Um beijo, eu tava morrendo de saudade de vocês aqui, de fazer live, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por todas as mensagens que eu recebi de Covid, que eu tava chorando todo dia, tá, gente? Eu tava super sensível e eu tava louca pra voltar aqui pra vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho e eu espero vocês aqui comigo amanhã. Um beijo!